Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar a doutrina espírita à luz do Evangelho. Por isso, a gente busca várias obras da doutrina espírita, obras básicas, subsidiárias, enfim. Estamos atualmente seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o capítulo 21, intitulado O Melhor para Nós. Quem preparou a reflexão foi o Evaldo. Daqui a pouco a gente vai acompanhar. Hoje não vou dar nenhum spoiler, eu prometo. Você vai ter que esperar um pouquinho, tá bom? Alguns recados de sempre. Primeiro, é que a gente sempre coloca na descrição do podcast uma bibliografia complementar com os links para que você possa, caso queira, consultar, ler esse material adicional e se aprofundar no tema. O nosso convite é esse, para que a gente estude além da proposta do podcast. Então tem aí uma ampla bibliografia disponível para todo mundo. Tá? Além disso, a gente tem um segundo momento, a gente pode estar junto, estudando, refletindo, questionando, que é a nossa live, que acontece no nosso canal do YouTube, normalmente no mesmo dia do lançamento do nosso podcast, às 17h50. Você já é nosso convidado, tá? Dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube, né? Não se preocupe se você não puder estar junto, é bem melhor a gente estar junto, discutindo, debatendo, enfim, mas se não puder estar junto, a live fica gravada, você pode escutar depois, pode compartilhar, enfim, fica aí mais esse nosso convite. Também te convidamos para escutar o podcast até o finalzinho, porque a gente tem o nosso momento de oração no final. Normalmente a gente seleciona uma poesia para nos inspirar na nossa prece. Hoje não será diferente, uma linda poesia de Maria Dolores. Então fica aí até o final com a gente, tá? Faça a sua prece com a gente, para que a gente possa fechar com chave de ouro. Sem mais delongas, como sempre, eu já te convido. Vamos ouvir? Olá a todos. Desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. E com imensa alegria, iniciaremos mais um podcast do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier. O capítulo abordado será o 21, O Melhor para Nós. Emmanuel comenta uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, que diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Vou começar pelo título, O Melhor para Nós. Uma pergunta que vem à tona. O que está representando nós na frase? A aplicação desse pronome significa que a recomendação de Jesus serve para todos os espíritos que habitam o universo, tanto os que estão atrelados em encarnações, quanto os que se encontram no plano espiritual, ou seja, se aplica a todos. É evidente que as responsabilidades que nos cabem perante as leis divinas são proporcionais ao grau de compreensão de cada um. E essa lição de Emmanuel tem o objetivo de auxiliar essa nossa compreensão com argumentos irrefutáveis. Já foi abordado em outras ocasiões e estudos o tema perdão. Ele, com certeza, é uma das manifestações da caridade, aquela que tem em sua prática a nossa salvação, ou melhor, o nosso caminho para a glória, onde viveremos a verdadeira felicidade prometida pelo Cristo. Como eu disse,
Emmanuel traz argumentos irrefutáveis que esclarecem o porquê devemos exercer o perdão. Ele começa pelo esquecimento dizendo: muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. O motivo: análise da condição do irmão ofensor. Continua Emmanuel. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aqui dificuldades podem ser entendidas em todos os aspectos: condições físicas, emocionais e nível de compreensão. Se analisarmos bem a situação ao qual se encontra o companheiro de jornada, chegaremos à conclusão de que ele deve ser encarado muito mais como credor de apoio do que devedor de atenção. Continuando sua argumentação, Emmanuel apresenta um trecho para profunda reflexão. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam frequentemente se encontram de tal modo imersos em tribulações que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítimas deles. Aqui, nesse ponto, apesar dos esclarecimentos contundentes, vou deixar algumas perguntas para abordarmos na live que ocorrerá logo mais. Emmanuel diz no final do trecho: quando nos supomos vítimas dele, do ofensor. Daí os questionamentos que debateremos na live. Existe alguma ocasião ou acontecimento em que realmente somos vítimas? Se sim, somos vítimas de quê? Ou de quem? Continuando a análise da lição, reforçando o porquê devemos tentar compreender o que levou o ofensor a agir como agiu, são apresentados outros questionamentos. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sob a força compulsiva da tentação, até que viesse a escorregar no caminho? Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? Quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? Continuando com os argumentos para o cultivo do esquecimento e a prática do perdão, vamos recorrer a outras obras. A primeira vem do capítulo 52 do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Franco, e o título é O Perdão Real. Joana nos diz: o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecido, estás vitalizando o erro. Se dizemos que perdoamos, mas ficamos comentando o ocorrido, significa que estamos dando vida ao erro e trazendo ele para o nosso íntimo. Joana continua: trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Quando ela diz inferioridade pessoal, quer dizer que ainda somos cheios de melindres, movidos pelo orgulho e egoísmo, e isso nos cega para a percepção da realidade. E a realidade
é que devemos olhar para o erro cometido pelo semelhante como a bênção da oportunidade bendita de perdoar. E em seguida, ela nos pergunta: como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? Ou seja, como nos tornaremos pacientes, compreensivos, se não formos submetidos aos testes em que deveremos colocar em prática essas virtudes? E se ainda restar alguma dúvida, Joana termina dizendo: o perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Se ainda relutamos em perdoar, lembremos que em outras circunstâncias nós estaremos necessitados do perdão. E se refletirmos bem, essas circunstâncias já ocorrem cotidianamente. Para finalizar e consolidar os argumentos para a prática do perdão, trazemos novamente Emmanuel em outra obra, Perdão e Liberdade, que aborda uma visão interessante para a temática. Sem o perdão, seremos tolhidos em nossa liberdade. Emmanuel nos diz: aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional, para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Toda intolerância é violência. Toda dureza espiritual é crueldade. Quase sempre, a crítica é corrosivo do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é um chicote de brasas. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Espero que os argumentos dos mentores amigos que foram trazidos neste estudo possam nos auxiliar na busca incessante da compreensão e da prática do esquecimento e do perdão para conosco e para o nosso semelhante. Lembrando que a nossa luta por essas aquisições sempre será e trará o melhor para nós. Fiquemos na paz de Jesus. Que assim seja. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Cantiga da Tolerância, de Maria Dolores. Quem diz que o verbo se vai, qual sol vazio no vento, não mostra o espírito atento ao que se pensa e se diz. Mormente agora na terra, em transição apressada, a frase rude na estrada invoca a treva infeliz. Anota: às vezes, em casa, por simples questão à toa, vem a injúria que atordoa,
partindo para a agressão. Duras mágoas do passado, remexidas de repente, parecem bombas da mente, de explosão para explosão. O trânsito, em qualquer parte, parece um teste constante, exigindo a cada instante humildade e amor ao bem. Aparece um desafio a prolongar-se no insulto e o crime que estava oculto arrasa os dias de alguém. Quanto puderes, evita, onde estejas e onde fores, queixas, intrigas, clamores. Ante o mal, silêncio é luz. Quem serve, eleva e perdoa. Por mais se sinta a vida amarga, diminui a luta e a carga que pesam sobre Jesus. Divino Mestre e amigo, nas reflexões deste estudo e nas bênçãos da doutrina espírita que traz a luz aos nossos corações, reconhecemos o trabalho incessante que devemos realizar em nós mesmos. Ajuda-nos, Mestre, a valorizar as ações que parecem pequenas e por vezes são esquecidas em nosso dia a dia. Ajuda-nos a aproveitar cada oportunidade no autoburilamento, exercitando o silêncio e a palavra de luz, exercitando a boa vontade direcionada para o bem em cada momento. E, sobretudo, Mestre amigo, dá-nos a humildade de reconhecer o nosso próprio lugar, a nossa própria pequenez, mas fortalecendo assim a vontade de sermos mais e melhores, atuando sempre no bem dentro de nossas possibilidades, para que o futuro que nos aguarda seja sempre de trabalho, de realização e de conquistas, não nos esquecendo jamais dos corações que nos cercam, por convite de luz, a continuarmos a jornada rumo ao amor divino que nos aguarda. Graças te damos pelas oportunidades que sempre aparecem em nossas vidas. Graças te damos pelas bênçãos da doutrina espírita e das oportunidades de esclarecimento e estudo que nos iluminam o caminho. Graças te damos por tantos corações que velam por nós, que nos acompanham na jornada e que tanto nos amam, espelho maior do amor divino por todos nós. Que a tua luz continue a nos abençoar e a nos conduzir pelas estradas da vida. Que assim seja.